Estamos de volta com você aqui na telinha da TV Horizonte, né? Daqui a pouquinho vamos falar do Cruzeiro aqui. Antes tem os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, jogos que aconteceram nessa segunda-feira, jogos que também irão acontecer no dia de hoje. E quero você participando sempre aqui, mandando a sua mensagem pelo 31 99642 8473. 31 99642 8473, tá bombando aqui o nosso WhatsApp do Abrindo o Jogo, graças a Deus, graças a você. Mande de onde você fala também, é sempre legal de saber onde estamos chegando. Olha só essa aqui, ó, o meu amigo Luiz Antônio de Altamira, lá no Pará, né? Lá no norte do país, né? Tá dizendo aqui, olá, boa tarde, Paulinho, tudo bem? Tô assistindo o programa que é muito legal. Obrigado, viu, Luiz Antônio? O que esperar do Cruzeiro hoje? Pergunta para o Vinícius Andrade, grande comentarista. E aí, Vinícius Andrade? Luiz Antônio quer saber o que esperar do Cruzeiro hoje? Você tá longe, hein, no Pará. Um dia eu chego aí também. Mas, poxa, é difícil, né, fazer uma previsão do Cruzeiro, porque... se a gente analisar a tabela, o Cruzeiro hoje joga só para cumprir uma obrigação. Então hoje a responsabilidade maior, inclusive, é do Cuiabá, que briga por algo, que briga pelo acesso. Sinceramente, eu não coloco nenhuma expectativa no Cruzeiro. Acho, se tivesse que apostar, que vai ser a mesma burocracia de sempre, aquele futebol sem coragem, sem valentia, só esperando o adversário. Essa tem sido as atuações constantes do Cruzeiro. Muito bem, trazer mais uma participação aqui para vocês que estão ligados com a gente aqui no Abrindo o Jogo. O que é mais provável de acontecer? O Atlético ser campeão brasileiro, o Cruzeiro subir para a Série A ou o América ser campeão da Copa do Brasil? Também lá de Juriti, no Pará, o Gilmar está perguntando. E aí, Thiago Fernandes, e o que é mais provável de acontecer? Mais provável de acontecer, eu acho que é o América ser campeão da Copa do Brasil. Obrigado aí pela pergunta, Gilmar. Aproveitar também, Paulinho, desculpa aí, e mandar um abraço pro meu amigo Leonardo Carneiro, o Capixa, o Capixaba, tá acompanhando a gente aqui, assistindo a gente hoje no programa. E, sinceramente, eu acho que o mais provável de acontecer é o América ser campeão da Copa do Brasil. O América conseguiu um empate fora de casa, não tem mais a questão do gol fora de casa na Copa do Brasil, isso não é mais critério de desempate, mas o América precisa de uma vitória simples no Independência, para passar pelo Palmeiras e chegar a uma final de competição. E aí, por mais que o outro lado da chave tenha dois grandes times, que eu acho que são dois grandes times também, além de serem grandes clubes, que são Grêmio e São Paulo, o América tem mais chance de vencer uma Copa do Brasil do que o Atlético hoje, nesse momento, conquistar um Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse título está muito bem encaminhado para o São Paulo, e do que o Cruzeiro conseguir um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, tem sido bem difícil também, mais até pelo futebol do Cruzeiro do que pelo desempenho dos outros times. Então, se eu tivesse que apostar hoje, por incrível que pareça, eu acho que o América talvez vencer essa Copa do Brasil seria o mais provável. Maravilha! Vamos falar agora então de Série B do Campeonato Brasileiro. O bloco é para isso. Vamos falar do Cruzeiro que joga hoje, 9h30 no Independência, hein? Não esqueça não. O Cruzeiro mudou de casa agora. Fez um acordo lá com o pessoal da Arena Independência para mandar seus jogos finais da Série B no Indepa, devido às questões financeiras do Mineirão. Então vamos trazer aqui os resultados primeiro. Aliás, ontem um jogo, né? Vamos colocar na telinha aí. Ontem tivemos um jogo que acabou que fez com que o Cruzeiro descesse na tabela de classificação, né? Já tá aqui, ó, o Brasil de Pelotas. Esse jogo aqui, na verdade, qualquer resultado iria deixar o Cruzeiro na 12ª colocação, né? Então o Brasil de Pelotas venceu 1-0, ultrapassou o Cruzeiro e está aí, sonhando ainda com acesso na 31ª rodada. E a Chape confirmou o favoritismo que tinha, venceu, né, a equipe do Paraná Clube pelo placar de 2-0 e retomou a ponta do Campeonato Brasileiro da Série B, a Chapecoense do Humberto Louser, que faz um grande trabalho por lá. E os jogos de hoje, então? Põe na tela de novo pra gente, vamos trazer aqui jogos de hoje da Série B. 7h15 tem Avaí CRB, né, esse jogo lá na Ressacada em Florianópolis, e 9h30, já falamos aqui, tem o Cruzeiro contra o Cuiabá, e aí então é o jogo que vamos destacar nesse momento e comentar, né, com os nossos convidados de hoje aqui. Vamos começar então falando dessa possível mudança no time do Cruzeiro. Há algumas informações que circulam nos bastidores que nesses últimos 7 jogos o Filipão pode começar resolvendo realizar algo, uma mudança na equipe, e, ao meu ver,
já deveria ter feito há muito tempo, né? Que é começar com um jogador mais criativo no meio. E esse jogador seria o Giovani. Pedro Rocha, como é que você viu essa possível mudança no time do Cruzeiro? O Cruzeiro começando não mais com os 3 volantes e 3 atacantes, que traz um hiatozinho ali no meio, né? Entre o ataque, falta alguém para criar, para articular, colocando o Giovani. Aí jogando com 2 volantes, o Giovani e os 3 atacantes. Ô, Paulo e amigo, já passou da hora, porque o Cruzeiro justamente não tinha ideias, não tinha criatividade. O time do Cruzeiro penou em muitos jogos contra adversários mais fracos que precisavam propor o jogo. Por exemplo, contra o CRB lá em Alagoas, que era um time que estava em má fase, o Cruzeiro precisava ter rendido muito mais na criação de jogo. Agora, eu acho também que a entrada do Giovani é fundamental. O Giovani, que muita gente questiona o físico dele, talvez o Giovani agora já tenha encontrado um preparo físico melhor. Não sei se o Giovani não aguentava jogar os 90 minutos, mas essa entrada do Giovani é fundamental. Agora, o Filipão também que não invente Regis, não invente outros nomes que não conseguiram render porque estão bem abaixo. O Cruzeiro precisava sim. Agora é ver quem vai sair. Eu não tiraria o Machado porque é um jogador que agrega na bola parada. Mas vamos ver quem que o Filipão vai manter entre os volantes, né? E aí, Vinícius Andrade, você também concorda com o Pedro Rocha aí? Passou da hora, só não dá para ficar inventando, né? Colocar um Regis que não apareceu bem, né? Ainda nesse time do Cruzeiro, enfim, hora de tentar o Giovani, né? Tentar algo novo, né, Vinícius? Paulinho, o Cruzeiro ele é tão carente da parte de criação que qualquer faísca, qualquer lampejo, a gente já se apega para ser a solução. Então o Giovani, em pouco tempo atuando, naquela partida, por exemplo, que ele entrou contra o CSA, mudou a cara do jogo, ele nunca começou jogando, mas nos poucos minutos que ele teve, ele já mostrou mais criatividade do que todas as outras escalações que o Filipão vinha mandando a campo. Então, obviamente, tem que colocar o cara para jogar. Eu concordo, o Pedro citou a questão física, que é importante, mas o Cruzeiro precisa de ganhar. O Cruzeiro não pode jogar pensando no empate. Empate e derrota, hoje é a mesma coisa. Então, para quem precisa propor o jogo, para quem precisa criar, é fundamental ter um meia que tenha o mínimo de lucidez. E eu não vejo isso com o Jadson Silva, que é volante, não vejo isso com o Adriano, que é volante, e não vejo isso com o Felipe Machado, que é volante, apesar de estar sendo escalado como meia. Então, eu tiraria hoje do time o Jadson Silva, jogaria com o Adriano, Felipe Machado, e aí sim com o Giovani fazendo essa função de articulador. E você, Thiago, também tiraria o Jadson Silva dos volantes aí dos 3? Ou sobraria outro volante, o garoto Adriano, por exemplo, né? Porque o Machado acho que é meio que uma unanimidade no torcedor nesse momento, que é um cara que, além de ter a bola parada e tal, tem uma boa saída de jogo, né, Thiago? Eu acompanho aí, como disse o Pedro anteriormente, o relator e o revisor, e nesse caso eu também tiraria o Jadson Silva. Assistindo aos jogos do Cruzeiro mais recentes, a gente vê que o Machado tem tido sim essa saída de bola, como você disse, Paulinho, e tem sido importante, principalmente na bola parada do time do Filipão. E é um jogador interessante. Eu não acho... O torcedor chegou a criticá-lo no início da temporada, chegou a questionar a contratação quando foi feita ainda pelo antigo conselho gestor, mas o Machado tem rendido, dentre esses jogadores contratados naquele início de ano, tem rendido melhor do que os demais, principalmente na posição de volante. Então, eu, sim, manteria o Machado no time, e nesse caso, o Giovani, que entrou muito bem nos últimos jogos em que ele entrou, e por mais que seja, assim, aquele muito bem que ainda são só alguns lampejos de uma lucidez no meio-campo do Cruzeiro, o Giovani, sim, talvez possa ser esse grande articulador do time, como bem disse o Vinícius. Então, sim, eu tiraria o Jadson Silva, entraria com Adriano, Machado e Giovani ali como o meio-campista. Mas só uma coisa que eu acho muito importante para esse jogo, que principalmente o retorno no ataque. O retorno do Rafael Sobis para o jogo de hoje, para mim, é primordial, sabe, Paulinho? Eu acho que é um jogador que ele dá outra cara ao ataque do Cruzeiro. Eu também torci um pouco o nariz quando o Cruzeiro foi buscar esse jogador e pensei, poxa, será que dá ainda para apostar no Sobis, pensando numa disputa de Série B? E, sinceramente, eu vi que eu quebrei a cara ali e, de fato, o Sobis é um jogador que ainda pode render muito nesse time do Cruzeiro. Então, sinceramente, eu acho que talvez hoje, mais do que talvez essa entrada do Giovani, seja esse retorno do Sobis o principal reforço do Cruzeiro para a partida contra o Cuiabá.
Quem vem bem também no time do Cruzeiro é o paraguaio Cáceres, lateral direito, né, do time do Cruzeiro. E ele falou sobre esse jogo de hoje contra o Cuiabá, a importância de vencer o Dourado do Mato Grosso do Sul. Vamos ver. É um time muito difícil, como todos. É um time que joga muito bem. Como você falou, eles perderam o último jogo, mas eles estão conseguindo fazer eu acho que um ótimo campeonato. Mas aí a gente tem que voltar a fazer o que veníamos fazendo antes desses 3 jogos que não conseguimos ganhar. Agora tivemos uma semana muito boa para corrigir os erros e tentar de fazer tudo que o professor está falando para nós para poder conseguir a vitória. Tá aí, então, paraguaio Cáceres conversando com a gente. Lembrando então que o jogo hoje é às 9h30 da noite, mais uma vez para você. Eu estarei nessa transmissão pela Rádio Inconfidência no AM 880, na narração do Surimassivo, os comentários de José Augusto Toscano. Convido você a ouvir também lá com a gente na Inconfidência, tá bom? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais Abrindo o Jogo para você.